mais um vídeo no canal. Eu me chamo Augusto e hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo Feminina. Antes da gente falar sobre a Copa do Mundo Feminina, vamos dar um panorama geral sobre o que é a história do futebol feminino para que vocês possam entender como a gente chegou nessa competição. Bom, o começo da prática pelas mulheres do futebol se dá mais ou menos ali no início do século XX e foi intensificado na Primeira Guerra Mundial, principalmente na Inglaterra, onde homens iam servir ao exército e as mulheres acabavam ocupando seus lugares, os lugares dos homens nas fábricas. E ali, durante um intervalo ou outro, acabavam jogando um futebol para descontrair. Mas isso não foi visto como um complemento da modalidade, acabou sendo visto como uma ameaça. Então, a Inglaterra acabou proibindo a prática do esporte pelas mulheres e voltou só atrás em 1969, depois da Copa do Mundo em 1966 na Inglaterra. E quando a gente fala de Brasil, se você procurar em qualquer site, procurar aí no Google, ver alguma reportagem, provavelmente você vai se deparar com um jogo que aconteceu no Pacaembu em 1941 entre mulheres, onde foi visto a opinião pública e o público, em maneira geral, não gostaram da prática, porque eram mulheres praticando um esporte, entre aspas, violento, e isso não era coisa de mulher fazer naquele momento. Então foi criado até um decreto de lei que dizia o seguinte: as mulheres não deviam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Em nenhum momento era especificado o futebol, mas é claro que ele foi incluído nesse ponto. Na ditadura militar, em 1965, mais ou menos, esse decreto de lei foi detalhado. Então, o futebol acabou sendo incluído entre esses esportes. E só e o fim dessa proibição só foi acontecer em 1970. Mas mesmo assim, ainda houve uma resistência das federações e dos clubes para criarem a modalidade. Foi só em 1983, muitos anos depois, que houve uma regulamentação. Aí começaram a surgir alguns clubes, calendários e competições. Agora trazendo um pouco para o cenário mundial, já aconteciam alguns torneios entre seleções, mas eram torneios não oficiais. Não tinha nenhuma chancela da FIFA. Então a FIFA tentou fazer um torneio experimental em 1988 na China, chamado de Women's Invitational Tournament, onde convidaram algumas seleções, inclusive o Brasil, para participar desse torneio. Essas seleções, as meninas acabavam jogando com sobras dos uniformes do masculino, para só em 1991 ser feita a primeira edição da Copa do Mundo Feminina, aí sim com a chancela da FIFA e competição oficial. Falando um pouco de Olimpíadas, a modalidade foi só incluída em 1996. E como a FIFA proibia o uso das seleções principais no masculino, mas para o feminino acabou sendo liberado o uso dessas seleções. E isso se pendura até hoje, né? Se você for assistir a última Olimpíada, o Brasil jogou com o time principal no feminino. E atualmente a gente vê diversos investimentos, né? Os Estados Unidos sempre foi forte na modalidade, mas agora a gente vê a Europa crescendo, batendo recorde de público nos estádios, principalmente na Champions feminina. E trazendo aqui para o nosso continente, a Conmebol, em 2019, exigiu que times que fossem disputar suas competições, a Sul-Americana e a Libertadores, elas deveriam ter um time feminino. E a CBF acabou seguindo esse protocolo, então, para disputar, se eu não me engano, a Série A. Eu não tenho certeza se é só a Série A, mas imagino que sim. Você precisa ter um time feminino também. Aí vocês devem imaginar, né? Nossa, deve ter sido um grande avanço. É um grande avanço, mas muitos clubes acabam só criando por criar, né? Que é uma obrigação. Às vezes acabam não investindo e nem tem categoria de base para as meninas. Categoria de base que é muito importante, porque hoje a gente está em 2023 e provavelmente muitas das meninas que estão compondo o elenco da seleção atualmente não devem ter feito categoria de base. Isso é muito importante, principalmente na parte física, para as goleiras de ter envergadura, buscar uma bola ali no canto, fazer uma base desde da infância é muito importante. Bom, já desse panorama geral, vamos falar agora da competição em si. Ela começou a ser disputada em 91, como eu disse.
Como o torneio experimental foi na China, a primeira sede dessa competição foi na China também. Eram 12 seleções, em cima de cada um dos logos das Copas vão estar o número de participantes. Então eram 12 seleções divididas em 3 grupos, onde passavam os 2 melhores de cada um, mais os terceiros melhores colocados no geral, fazendo uma quarta de final, semifinal e a grande final. A final desse campeonato de 1991 foi entre Noruega e Estados Unidos, com os Estados Unidos ganhando o primeiro título. Em 1995, a sede agora foi a Suécia. A final ainda participavam 12 seleções e a final foi entre Noruega, novamente, e Alemanha, só que dessa vez a Noruega acabou sendo a campeã. Em 99, nós tivemos o aumento de mais 4 seleções, totalizando 16, que eram divididas em 4 grupos para aí sim entrar no mata-mata de quartas de final, agora sem a classificação dos terceiros. A final foi entre China e Estados Unidos, 0-0 no tempo regulamentar, 5-4 para os Estados Unidos nos pênaltis. Estados Unidos foi campeão na sua casa e chegou ao seu segundo título. Em 2003, ele deveria acontecer de novo na China, mas houve um surto de SARS na China. SARS é um vírus muito parecido com, acho que é da família da Covid. Então, mas foi em pequena escala, então para evitar algum problema geral, essa sede foi repassada para os Estados Unidos novamente. Então nós tivemos 2 Copas seguidas nos Estados Unidos. E dessa vez a Alemanha ganhou da Suécia na prorrogação por 2-1, conquistando seu primeiro título. Em 2007, por conta desse problema de SARS, eles repassaram a sede para a China. E nessa final foi a melhor participação do Brasil em Copas do Mundo. O Brasil acabou sendo derrotado pela Alemanha por 2-0 na final. A Alemanha chegando ao bicampeonato. Para 2011, a própria Alemanha sediar a Copa do Mundo, mas acabou não chegando na final. A final foi entre Japão e Estados Unidos, 2-2 no tempo regulamentar, 3-1 nos pênaltis para o Japão, sendo uma grande surpresa naquele momento. Já em 2015, a Copa foi realizada no Canadá, foi incluídos mais times, agora eram 6 grupos, onde passavam alguns melhores terceiros para completar a parte para as oitavas de final, agora tinha a fase de oitavas de final, e a final foi uma reedição da final de 2011. Então, só que dessa vez os Estados Unidos ganharam de 5-2 do Japão, conquistando o terceiro título. E a última competição, realizada na França, manteve o formato e os Estados Unidos ganharam da Holanda por 2-0, chegando ao tetracampeonato. Agora em 2023, um pouco antes de 2019, o presidente da FIFA anunciou que iam ser 32 seleções, seguindo o formato que acontece hoje para o masculino. Então, 8 grupos com cada um com 4, passam os 2 melhores, oitavas, quartas, semi e a grande final. Agora falando sobre a distribuição das vagas na atual edição, nós vamos ter 2 vagas para a Oceania, que são os 2 países sedes, que é a Austrália e a Nova Zelândia. 3 países na Conmebol, Argentina, Brasil e Colômbia. 4 países na África, com a África do Sul, Marrocos, Nigéria e Zâmbia. 5 países na Ásia, com China, Coreia do Sul, Filipinas, Japão e Vietnã. Na CONCACAF vão 6, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Haiti, Jamaica e Panamá. E na Europa 12, com Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Noruega, Portugal e a Suécia. Suécia e Suíça. E aqui é bem legal de falar que é bem diferente do masculino, que enquanto a Conmebol leva mais seleções no masculino, leva 5 ou 6, se eu não me engano, aqui a gente vai ver que há federações, continentes que têm mais tradição, que é o caso da Ásia e da CONCACAF, que acabam levando mais representantes que a América do Sul. Vamos dar um panorama agora sobre a história e falar sobre as melhores jogadoras de cada edição? Eu primeiro pedi desculpa se eu pronunciar o nome de alguma jogadora errada. E também se eu me equivocar em alguma informação, já que é bem difícil encontrar essas informações, principalmente na década de 90 a 2000, sobre a Copa do Mundo Feminina. Talvez houvesse até um certo preconceito da mídia ou do público em não buscar, então acabava não sendo coberto pela mídia de forma geral. Em 91,
no título dos Estados Unidos, a melhor jogadora foi a Karen Jennings. Em 95, foi a jogadora da Noruega, a Red Reese. Em 99, foi a jogadora chinesa. A China chegou na final daquele campeonato, a Wen Sun. Em 2003, foi a Birgit Prince, que é uma figura bem carimbada no futebol mundial feminino. A partir de 2001 começou a rolar a bola de ouro da FIFA para o feminino também. E a Prince, ela ganhou 3 vezes, em 2003, mesmo ano que ela foi a melhor jogadora da Copa, 2004 e 2005, ela ganhou 3 vezes seguidas. Ela jogou um total de 5 Copas, começando em 95 e indo até 2011. E ela só foi passada pela próxima, aqui que é a Marta, que foi a melhor jogadora. O Brasil acabou não ganhando, perdendo para a Alemanha. Mas a Marta foi eleita a melhor jogadora daquela edição de Mundial. Mas ela já havia sido melhor do mundo em 2006. Na verdade, ela ganha na sequência 5 títulos seguidos, entre 2006 a 2010. E ganha mais um em 2018. E ela está indo para sua sexta Copa. Em 2011 foi a vez da Hawari Sawa, do Japão, que também foi eleita a melhor do mundo no mesmo ano. Ela jogou também 6 Copas. Em 2015, com o título dos Estados Unidos, foi a vez da Carli Lloyd, que também foi eleita a melhor do mundo. É um padrão da melhor jogadora da Copa ser a melhor jogadora do mundo também do mesmo ano. A Carli Lloyd também ganhou em 2016, no outro ano. Ela ganhou 2 vezes seguidas a bola de ouro e jogou 4 Copas. Ela atualmente está aposentada. E em 2019, a Rapinoe, dos Estados Unidos, também foi eleita a melhor do mundo no mesmo ano, como eu falei, e ela está indo atualmente para sua 4ª Copa. Dessas jogadoras, só a Marta e a Rapinoe ainda estão em atividade. Agora vamos falar um pouco sobre as artilheiras. Em 1991, nós temos a Michelle Akers, dos Estados Unidos. Em 95, a Anne Kristin Aarons, da Noruega. A Akers tem 12 gols em Copas do Mundo. É bom falar que todas essas jogadoras figuram a lista de artilheiras de todas as edições da Copa do Mundo. Então a Aarons tem 10 gols também. Em 99 nós tivemos a chuteira de ouro. Eu acredito que era só que eles nem davam um prêmio para a jogadora, porque esse título está dividido. Então a Wen Sun da China e a Cici do Brasil terminaram empatadas. Então ambas dividiram essa artilharia e a chuteira de ouro. Em 2003, a Birgit Prince, inclusive ela tem 14 gols em Copas do Mundo. Ela era uma das retentoras do recorde. Até a Marta, que em 2007 foi a artilheira, e é a maior artilheira de todas as edições de Copa do Mundo, com 17 gols. Pode até fazer mais. Passou a Prince, inclusive, na última edição. Em 2011, a Hawari Sawa do Japão também, você pode ver na foto que ela está segurando os 2 troféus. Em 2015 foi a vez da Célia Sassiki. Ela tem 8 gols em Copas do Mundo, mas ela tem um dado um pouco curioso, que ela aposentou com 27 anos. Ela aposentou em 2016, se eu não me engano, se a minha informação aqui estiver certa. Como eu falei, é um pouco difícil encontrar informações sobre o feminino, e eu também não encontrei. Provavelmente deve ter sido alguma lesão que tirou ela dos gramados. É uma pena, né, que ela aposentou no auge, sendo a artilheira da Copa do Mundo, chuteira de ouro. E poderia até fazer sombra para Marta no futuro. Em 2019, a Rapinoe também foi a chuteira de ouro. Ó. Tanto na foto ela está segurando a do melhor jogadora e a chuteira de ouro também. Aí é legal até de falar que nessa 2019 tiveram outras atletas que também fizeram a mesma quantidade de gols que a Rapinoe. Aí eu não sei qual foi o critério utilizado, mas como foi dado um troféu, foi diferente de 1999, que nós tivemos duas, duas jogadoras dividindo essa chuteira de ouro. Eu acredito que também não tivesse um prêmio, porque em 1999
é considerada a melhor goleira foi dividida entre a Gao Hong e a Brianna Scurry. Acredito que eles deviam dar para quem foi menos vazada no campeonato. Em 2003 foi a vez da alemã Silke Rothenberg. Em 2007 foi a vez da Nadine Angerer, que é até legal de falar, ela já aposentou. Inclusive todas as goleiras dessa lista aqui já aposentaram, mas ela foi melhor do mundo em 2013, que é até um feito em tanto pro uma goleira. Até no masculino, eu acredito que nem tenha um bola de ouro que foi goleiro, já no feminino aconteceu. Em 2011 foi a conhecida Hope Solo dos Estados Unidos, que também foi eleita a melhor goleira em 2015. E para finalizar, 2019 foi a vez da Van Venendal, da Holanda, e ela aposentou em 2021 também. Então nenhuma dessas goleiras está ativa e vai buscar um bicampeonato assim, ou tricampeonato no caso da Hope Solo. Vamos falar da jovem jogadora, que foi um prêmio que começou lá em 2011, que a primeira vencedora foi a Caitlin Ford, da Austrália. Ela atualmente ela é uma atacante, ela está no Arsenal, ela tem 28 anos atualmente, tem números bons para uma atacante e está aí compondo o elenco, jogou inclusive a primeira partida da Austrália. Em 2015 foi a vez da Buchanan, do Canadá. Ela é uma zagueira, ela tem 27 anos, joga no Chelsea atualmente e ela tem 5 Champions League pelo Lyon, seguidas. Se você olhar a Champions League feminina, você vai ver que o Lyon ganhou 5 vezes seguidas, ela estava no elenco dessas 5. E em 2019 foi a vez da Julia Green. Ela tem 24 anos, ela joga no Bayern de Munique atualmente e ela é meio de campo. E ao contrário das outras duas, ela não foi convocada pela Alemanha para essa Copa. Bom, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu queria trazer mais informações, mas como eu falei, é um pouco difícil até porque eu não sou jornalista, eu sou só um cara que acaba pesquisando na internet e criando esses vídeos. Mas é muito difícil encontrar informações do futebol feminino, mesmo isso já tendo melhorado nos últimos anos. Eu queria fazer, então, queria falar de mais estatísticas, como eu fiz para os outros vídeos que você pode ver aqui no canal. Bom, mas é isso. Se gostou, pode deixar seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike e deixar o feedback aí embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.